Olá, ouvinte! Tudo bem com vocês? E aí, estamos aqui agora em São Paulo, na capital, porque vocês sabem que agora a gente tá com um estúdio em Franca, lá onde a gente tem a nossa fábrica, onde a gente produz Rafael Steffens. E a gente veio em São Paulo especialmente, assim, eu tô tendo a honra, estou assim arrepiado de verdade, quando eu fiquei sabendo em ser host do episódio com ele, Ronan Diego de Oliveira. Fala, meu querido! E aí? E aí, Thiago, tudo bom? Tudo cara? bem? Que coisa boa estar aqui contigo agora, cara. Cara, Eu tô muito feliz. Eu tô demais, assim, eu tô... Como o universo uniu a gente, assim, né? A gente vai poder conversar muito mais e o ouvinte entender onde surgiu essa conexão. Porque a gente tá falando inicialmente de liderança, né? A gente tá falando sobre alguém que me inspirou a estar aqui hoje, a ter a oportunidade que o Mário Espanhol, nosso CEO da marca Rafael Steffens, permitiu estar aqui para conversar com você e que a partir de tudo que você construiu na história sua, e eu pude ir acompanhando, uma palavra-chave que me trouxe todo momento é coragem. E eu tô muito feliz. E para começar isso, então você ouvinte, se prepare, porque Ronan Diego tem muita coisa a compartilhar conosco nesse episódio. Mas primeiro, só certinho aqui, tudo certo, produção tudo certo. Ó, vou lembrar, tô de Rafael Steffens vestido. Eu sei que Ronan também foi o primeiro ser humano da face da Terra a receber o produto em collab Rafael Steffens e Joel J. Antes mesmo do Joel J. Antes mesmo do Joel J, caraca! Então, ó, só cara, prévia... tá uma maravilha. Eu tô bobo até agora com o tênis, com a bolsa, com a mochila. Cara, é uma obra de arte. É incrível. Eu pessoalmente gosto demais, assim, a marca se conectou com um estilo de vida, com a pegada de se vestir bem, eu acredito que tem muito teu perfil também, hein? Vamos conversar, produção, anota aí, ó, vamos aí vestir Ronan Diego, hein? Bora, que ele é um cara internacional, então vocês não sabem ainda, ele é um cara internacional. Ronan, vamos começar então por origens, aquilo que te construiu, aquilo que te colocou como base. Bora. Onde você começou? E que caminho você foi percorrendo para ter essa relevância internacional que você tem hoje? E quais os próximos passos também que a gente pode pensar nesse sentido para você também compartilhar conosco conhecimento mesmo, certo? Que vai fazer a diferença no que o ouvinte que tá escutando a gente, ele pode ter essa virada de chave, né, produção? Uma virada de chave que a gente tava conversando aqui até então, né? Então, começa aí, começando dessa origem, vamos passar aí pela parte de onde você cresceu internacionalmente e a virada de chave, assim, o big win, podemos dizer. Vamos né? Vamos lá. Thiago, antes de a gente ir pra história, eu tô muito feliz de estar aqui contigo. É uma honra e é muita gratidão de estar aqui entrando nesse espaço contigo, no podcast da Rafael Steffens, e com todo o pessoal que sabe, confia nessa marca, tá abrindo esse espaço e atenção pra gente conversar. Eu entro nesse espaço com muita honra e muito respeito. Sobre a minha vida mudou muito com toda aquela questão de internacional. Eu acho que quando eu decidi ter uma experiência fora do Brasil ou encarar o desafio que é aquela ideia de viajar, conhecer o mundo, me conectar com pessoas de outros países, aprender inglês. Dali pra frente a minha vida tomou um rumo que eu nunca esperava e hoje eu moro fora do país já faz 11 anos. Caramba. Eu saí do Brasil em 2012, então 11 anos e meio, janeiro de 2012. E tem o antes e o depois. Vamos falar disso. Pra mim, a minha perspectiva de vida, né, o que eu fui criado pra fazer, era pra ser um bom aluno, ir pra escola,
né? Tirar notas boas, entrar numa faculdade de qualidade e virar um engenheiro mecânico. Eu sou de Joinville, Santa Catarina, né? Uma cidade industrial, então a galera que manda bem lá são engenheiros. E aí meu pai me preparou bastante para isso, porque era a preocupação dele de que alguém da família tinha que dar certo, né? Sim. Alguém da família tinha que trazer aquela história para um nível diferente. Então, os meus pais, eles apostaram muito na minha educação. Eles não tiveram acesso à educação. Então, eles tiveram uma vida bem difícil. E eles garantiram que eu e a minha irmã, a gente ia ter uma estrutura forte. Eles falaram, olha só, ele é um guri estudioso, vamos garantir que ele vai para a faculdade. E quando ele for para a faculdade, ele vai ter uma vida diferente do que a gente teve, né? Então, eu fui educado para ter aquela ideia de vou conseguir um emprego estável que me dá um fluxo constante de dinheiro e ali eu vou, sabe, comprar uma casa, um carro, eu vou estabelecer, fazer uma família e, né, estabilidade, linearidade, todo aquele tipo. Essa era o meu plano de vida, essa era a minha visão, porque foi assim que a visão que eu fui criado para ter. Até que eu resolvi chutar tudo pro alto. No último ano da faculdade, de engenharia mecânica, eu resolvi desistir da faculdade. E eu resolvi me mudar pro Paraguai para abrir uma ONG, né? Para ser voluntário de tempo completo por 2 anos e meio, né? Caramba. Como que mudou esse negócio, Até né? então você já tinha saído do país, do Brasil? Nunca tinha entrado num avião. Cara. Nunca tinha ido para um aeroporto, né? Aquela mentalidade que a gente tinha lá em casa, que é a natural, né, de uma família que teve um início bem difícil, que é viajar é coisa de rico, né? Não é pra gente. A gente vem de uma origem bem sofrida e não vai ser nessa vida, né? E essa era a mentalidade que eu tinha também, e é natural e faz sentido. Mas as coisas mudaram lá no começo da faculdade. Eu tive um acidente de carro que colocou tudo em perspectiva, né? Geralmente tem, assim, um episódio, né, que você olha pra tua vida, não, olha pra trás e fala, as coisas têm que mudar, né? Pra mim foi um acidente de carro. Eu perdi memória num acidente de carro no segundo ano da faculdade. Eu acordei no hospital sem lembrar dos últimos 5 anos da minha vida. Não tinha nada lá. Você imagina assim, Thiago, tipo... onde que você tava antes de vir para esse estúdio? Essa memória é um branco, ela não existe, né? O que você fez ontem? Onde você passou a virada do ano? Qual que é o teu emprego? Esse negócio, a tua mente é incapaz de olhar para trás. Esse movimento é impossível. É muito doido. Então eu acordei no hospital e eu não lembrava nada. Eu tinha um amigo do meu lado, que eu lembro dele porque ele é um amigo de longa data. E eu perguntei pra ele, cara, que ano que é esse ano? Eu não fazia ideia. Sabe, branco. Ele falou, 2007. E aí eu perguntei, o que eu faço da minha vida? Ele falou, cara, né? Aí ele falou, você toca guitarra, né? E a gente tem uma banda, ele era outro guitarrista da banda, aí você toca Guns N' Roses, Metallica, AC/DC. Eu curtia esse negócio desde criança. Eu nem sabia que eu tocava guitarra. Eu falei, cara, que doido! Muito legal. Poxa, quando a gente vai tocar, eu tenho que pegar. Nem sei se eu sei tocar guitarra de novo. Sim. Ele falou, pois é, cara, você saiu da faculdade faz 1 ano e meio. Você saiu da banda faz 1 ano e meio pra entrar pra faculdade. E aí, foi um balde de água fria. Aí meu pai entrou na sala do hospital e ele tava nervosíssimo, porque, né, o filho dele tava num acidente de carro. Ele falou, Ronan, tomara que você se recupere logo. Né, os médicos falaram que você vai recuperar a tua memória, tomara que seja rápido, porque você tá mandando muito bem, cara. Você tá fazendo engenharia mecânica, você tem aula de manhã, de tarde e de noite, final de semana você acorda cedo pra estudar, até em férias, você não vai pra praia, você fica em casa estudando, né? E aí eu escutei isso e me deu uma sensação de vazio. Eu pensei, poxa, é isso que eu tô fazendo com a minha vida agora? Eu não tinha uma conexão com aquele curso da faculdade. Eu tava buscando uma vida linear que não era a que eu queria viver, mas que era a única que eu conhecia. E dali pra frente eu decidi que isso não era a minha vida. Era o meu tempo. Mas ele não tinha vida nesse negócio. Ele tava meio morto. Eu falei, sabe, daqui pra frente eu quero que o meu tempo tenha vida. Né? Muita gente morre sem mesmo ter vivido.
Tem uma frase que diz que muita gente morre antes de sem nunca ter vivido. Caraca, olha aí. E eu falei, daqui pra frente, não importa o que eu vou fazer, eu quero me sentir vivo, eu quero que a vida valha a pena, sabe? Eu quero que eu fazer coisas que me coloquem, sabe, num filme épico. Eu não quero assistir a vida de outras pessoas e me inspirar, eu quero que a minha vida seja aquela que eu conto as minhas histórias e eu olho, sabe, pro meu álbum de fotos, pro meu dia. E, nossa, isso me dá, sabe, isso me inspira, me comove, ainda que um dia eu tenha um outro acidente de carro, eu esqueça de tudo isso, valeu a pena. Porque enquanto eu fiz, eu tava me sentindo vivo. E eu não sabia como buscar essa sensação, mas eu tinha sonhos. Um deles era aquele negócio de que viajar é coisa de rico. Não, não, não. Eu quero conhecer o mundo. Eu tinha curiosidade, sabe, Thiago? Tipo, pô, como que é você ir pro outro lado do planeta e olhar pro céu? E aí, o que você vê? Como é que são as estrelas? O que é a natureza num país onde neva? Ou como que é você pisar no deserto do Saara, sabe? O que é você ir para um país tipo a Rússia ou o Japão, em que você não sabe nem ler o que tá escrito, né? Eu tinha muita curiosidade. O que vai trazer isso? O que é o que é essa experiência? E sabe, ali eu comecei a buscar esse tipo de oportunidade. Aí eu não fazia nem ideia de como começar, porque, né, pra mim eu tinha que pagar uma passagem, não tinha emprego, não tinha nem essa perspectiva. Mas aí é muito interessante, cara. Quando você coloca a tua intenção clara, declara ela de uma forma clara, parece que o universo começa a conspirar a favor. Né? O vento sopra na tua direção. Aí eu tinha um amigo da faculdade que ele falou assim: Ronan, você já ouviu falar de uma organização chamada IESEC? Hã? Aí eu falei, não, cara. Ele falou, é uma organização global de estudantes que desenvolve liderança através de intercâmbios internacionais. O que eu escutei ele falar é uma organização blá, 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 intercâmbios internacionais. Oh, esse é o meu chamado. Como é que pode? Que você sabe, né? Ele veio do nada falar isso pra mim, sabe? E eu falei, cara, eu vou participar desse negócio. Como é que eu faço? Ele falou, não existe aqui em Joinville. Se você quiser, você tem que abrir. Mas eles estão fazendo um processo de seleção para abrir para um grupo, para abrir um escritório dessa filial aqui em Joinville, né? Para quem ainda não conhece, essa é uma organização de estudantes universitários, a maior rede, a maior organização formada e gerida somente por universitários do mundo inteiro. Naquela época existia em 113 países, hoje provavelmente está em muito mais. E a ideia é o desenvolvimento de liderança através de intercâmbios internacionais. Então, é uma organização que pega um cara do Brasil, joga ele na África do Sul, pega um cara da África do Sul, joga ele pro Vietnã, pega o cara do Vietnã, joga pra Mongólia, da Mongólia traz pro Brasil, e eles trabalham ou em projetos sociais, pelo menos na época, ou em empresas, isso. E aí você mora numa casa com pessoas, com outros 15 pessoas de países diferentes. Quando você volta pra casa, você tá avacalhado, né? Ela te coloca no liquidificador, e você volta pra casa, a tua visão de mundo, você, sabe, você tá perdido. A tua forma de pensar sobre a vida é diferente, né? Totalmente. E eu falei, esse é um negócio pra mim. E aí eu fui selecionado pra abrir uma filial dela lá em Joinville, na minha universidade. Só que aí, cara, como eu tava abrindo um escritório, eu não podia viajar. Né? Eu tinha que rodar as operações, eu tinha que mandar meus amigos pra viajar, né? Aí, meus amigos começaram a ir, né, pra Turquia, pra México, né, pro mundo inteiro, e sabe, pra Itália, pra isso, pra aquilo, voltava, e aí o mais legal é que começou a vir pessoas desses países pra Joinville. É uma cidade que não é uma cidade turística. Então você não vê alguém falando um idioma que não seja o português. Sim. Aí daqui a pouco tinha gente vindo dos Estados Unidos, do Canadá, do México, da China, das Filipinas. Eu não sabia que Filipinas era um país naquela época. Hein? E veio 3 caras da Filipinas e diziam, Filipinas, cara, o que é esse negócio? E aí ele mostrou lá no Sudeste Asiático e tal. Pô, tinha uma menina da Rússia que morava lá em casa. Tem uma menina da França que veio, depois havia uma menina da Rússia. A menina da Rússia veio com um imã de geladeira lá do Lago Baikal e ela ensinou o Spassiva pra mim, pra minha família. E, sabe, de uma hora pra outra, a minha vida virou o mundo virou a minha vida sem eu sair de casa. E eu era o mesmo estudante, vindo da mesma família, mas agora o meu horizonte de vida tinha mudado. Eu não queria mais
aquele emprego linear e estável, porque a minha vida agora estava construindo coisas com as próprias mãos. Eu estava fazendo um projeto que os meus melhores amigos estavam viajando para outros países, eu estava viajando outras pessoas, eu não, sabe, com o mesmo cara de 20 anos, falei, cara, eu posso fazer muito mais, eu posso ter uma vida, uma experiência de vida que é aquela coisa épica, sabe? Aquela história já estava me inspirando. E como foi uma experiência que ampliou os meus horizontes, eu falei, antes de eu explorar o mundo inteiro, eu quero levar essa organização para um país onde ela não existe. Aí foi uma decisão doida, né? Eu lembro que quando a gente tava lá em Joinville, eu fui, né, parte da diretoria, fui presidente lá e tal, um dia a gente tava no escritório e tinha um mapa mundi na parede, e aí a gente pintava, né, onde é que estavam os países que essa organização era presente, né, era 113 na época, e tinha um buraco na África do Sul, na América do Sul, que era o único país na América do Sul que não tinha a presença uma filial dessa organização, que era o Paraguai. Aí alguém falou assim, poxa, cara, foi muito legal abrir a ESEC nessa organização aqui numa cidade. Agora, imagina que doido seria levar para um país diferente. Aí eu senti na espinha, né? Falei, caramba, esse é o meu negócio. Chamado, é um chamado, é meu momento. É o momento, é ali que começa o filme. Né? A jornada do herói começa ali, é um cara normal, vivendo uma vida normal, até que tem uma ideia, um chamado para ação, que é uma ideia inusitada, inesperada e que parece louca, né? E aí o herói sempre tem duas opções. Ou ele vai, ou ele fica. Se ele fica, ele já sabe qual que é não tem filme. Né? Acabou. Acabou. Ninguém conta aquela história. Orçamento, acabou o filme. Se ele vai, tem um medo muito grande, porque ele tá pisando num território completamente desconhecido. Mas isso é o que deixa, sabe, que faz aquela história valer a pena. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso. E aí a proposta era eu ir pro Paraguai, essa é a minha ideia. Eu vou pra lá e eu vou abrir essa organização lá, e como eu vou abrir uma ONG, ela sem fins lucrativos, eu preciso ficar pelo menos uns 2 anos e meio pra garantir que ela tá estável lá, e isso quer dizer que eu não vou mais poder fazer faculdade. Eu tava no último ano, falei, eu vou sair da faculdade, não tem outro jeito. E aí eu desisti da faculdade no último ano. Lá na frente eu terminei por uma oportunidade que eu tive, mas esse nem era o plano. E fui pro Paraguai para abrir uma ONG e trabalhar como voluntário de tempo completo por 2 anos e meio, e aí a vida mudou. Dali pra frente, sabe? Aquela decisão que todo mundo fala, projeto de carreira é a decisão mais estúpida que você pode tomar, cara. Você tá matando a tua carreira. Cara, você tá saindo da engenharia numa cidade que é industrial pra virar voluntário no Paraguai. Não é que eu era voluntário nos Estados Unidos, né? Na Europa. Não, era no Paraguai. E era sabe, de um momento eu acho que eu era, assim, uma pessoa que podia trazer muita esperança e orgulho pra minha família. Dali pra frente eu virei a fonte da vergonha, né? Nossa, deu errado. Eles falaram que você tava louco? Esse que foi o negócio, cara. Eles não falaram nada. Esse foi pior. Foi assim. Foi uma decisão diferente, foi uma resposta diferente de cada um dos meus pais, porque são pessoas diferentes com naturezas diferentes. Mas pros dois foi muito difícil. Assim como foi difícil pra mim, eu acho que foi ainda mais difícil pra eles. Porque, poxa, eu não tenho filhos hoje ainda. Mas eu consigo me colocar na situação de alguém que eu amo muito, que é alguém que eu cuido muito, alguém que eu me sacrifiquei muito, e agora ele tá prestes a tomar uma decisão que pode acabar com a vida dessa pessoa, né? Ele pode estar lá, sei lá, cara, vai viver embaixo da ponte, vai voltar pra cá, depois de 2 anos agora não vai ter mais posição no mercado, sabe? Pode ser uma coisa muito difícil, e era essa posição que eu estava me colocando, e pros meus pais, eles passaram por um perrengue muito grande por isso, né? Mas nenhum dos dois desistiu de mim. Sabe, eles me apoiaram de uma forma, sabe, incrível. Da forma que eles podiam e mais. E eles passaram por muita dor. Então, a minha mãe, ela é uma pessoa que prospera na dureza. Ela passou por bastante coisas na vida dela e ela é, assim, casca grossa. Quando o negócio fica pesado, ali ela prospera. Então, quando eu decidi, ela tava assim, por dentro, dói, mas ela fala, Ronan, vai. É isso que você vai? Eu vou te apoiar. Vai e, sabe,
não vou te segurar e as coisas vão dar certo. Mas por dentro aquela... É uma coisa instável, é uma coisa bem difícil de fazer. E o meu pai, ele tinha muito receio, naturalmente, muito medo que as coisas fossem dar errado. Então, ele não queria se opor, mas é muito difícil, então ele ficou num estado que ele não colocou uma palavra na mesa. Né? Eu joguei aquela proposta pra ele, pai, saí da faculdade, mês que vem eu não vou morar em casa, eu não vou morar nem no Brasil, eu vou para o Paraguai ser um voluntário de tempo completo por 2 anos e meio. E aí ele ficou em silêncio. E isso foi bem difícil. Eu esperava que ele ia me dar uma porrada, que ele ia gritar, não sei o que. Eu já tinha ensaiado isso, né? Aham. Mas eu acho que a raiva você expressa com palavras, mas o desapontamento se expressa com silêncio. Isso foi difícil, cara. Eu falei, cara, aqui tá o ser humano que eu mais amo no mundo. Né? Ele, meu pai e minha mãe. E eu tô dando pra eles a situação, talvez uma das mais difíceis. Né? Tô sendo um balde de água fria, uma facada. Mas eu acho que uma coisa que essa experiência me ensinou é que, assim, toda decisão na tua vida vai ter dor. Você vai escolher se a dor vem no começo ou se ela vem no final. Se ela vem no começo, ela vem como forma de esforço e de sacrifício. Se você toma uma decisão que ela é mais confortável para evitar aquela dor no começo, ela não desaparece, ela volta. Só que como arrependimento de não ter feito. Essa é mais difícil. Eu não, sabe? Sim. Não era o meu caminho. Eu falei, eu vou tomar uma decisão que ninguém mais toma, né? Que as pessoas não tomam, mas eu acho que ela vai fazer aquela, sabe? Ela vai trazer vida para o meu tempo. Sim. Nós, como seres humanos, sempre... É muito recorrente, né? Toda história que você escuta no nosso próprio podcast, quando diversos convidados já passaram aqui, conversando agora exatamente com você, é recorrente falar sobre aprender na dor. A gente aprende demais nisso, né? A Grazi, que trabalha conosco, ela fala isso direto. Ela fala, o tempo é implacável. E 2, quer aprender mesmo? Existe sacrifício. Então, isso... Tem um livro do Ryan Holiday, chama The Obstacle is the Way. Acho que na tradução em português vai ser, o obstáculo é o caminho. Não é que o obstáculo faz parte do caminho, o obstáculo é uma coisa errada. Não, o obstáculo é para onde você tem que ir. Né? A dor é exatamente o ponto. Porque ali está a experiência de crescimento. Sim. E Ronan, e aí, partindo de... Depois foi para o Paraguai, foi para outros países. Como que foi? Quais países você visitou, você viveu, você morou? E tem aprendizados que você pode compartilhar com o pessoal que tá escutando? Nossa. Né, olha só. Hoje, antes de entrar no estúdio, a gente tava vendo, tem um aplicativo, cada vez um país diferente, eu aperto ali, ele pinta um mapa, já foram 49 países. Eu morei agora pro 5º, né? Eu morei fora do Brasil, morei 2 anos e meio no Paraguai. Ali, quando eu fui para o Paraguai, eu comecei a percorrer muito do mundo inteiro. Porque eu comecei a fazer palestras em conferências internacionais. Né? Era essa ideia de um cara ser voluntário e abrir uma ONG num país estrangeiro. Era uma ideia, era uma história de alguém seguindo um sonho. E a gente gosta de histórias de pessoas que seguem sonhos, porque elas dão a esperança que a gente pode seguir os nossos também. Então eu sei que era uma história inspiradora, porque qualquer pessoa seguindo um sonho é uma história que eu quero escutar. E por isso as pessoas me convidavam para ir participar de conferências no mundo inteiro, fazer essas palestras. Ali eu comecei a viajar para muitos lugares e participar de eventos e fazer palestras e tal. E aí, numa delas, eu tava na Rússia, encontrei um cara que era um palestrante falando para 1.000 estudantes, os 1.000 estudantes das melhores universidades do mundo, e falando sobre uma empresa que ele fundou, que é a Escola da Humanidade, que é uma plataforma para as pessoas aprenderem as coisas que são importantes para elas na vida delas. Né? Não é
a geografia, a história, a matemática, isso, mas é como cuidar e nutrir do corpo, como desenvolver espiritualidade, como criar uma família, como desenvolver relações, como desenvolver a autonomia financeira, coisas que são importantes para a vida, mas que ninguém te ensina, que a escola não te ensina. Ele criou essa escola com esse currículo, com os melhores professores do mundo, chama Mind Valley. O nome desse cara é Vishen Lakhiani. Eu falei, cara, esse cara é sensacional, visionário, eu preciso aprender dele. Aí eu fui lá falar com ele, apliquei para ser empregado dele, fui selecionado. Ele falou, cara, meu escritório é na Malásia. Aí do Paraguai eu me mudei para Malásia. Aí eu morei lá 6 anos, mas aí eu trabalhei com ele por 2 anos e meio. A gente virou bem amigos e aí depois eu comecei a fazer toda uma jornada de atleta, que sempre a parte de esporte, a parte física sempre foi uma parte muito presente na minha vida. E aí era um hobby que eu tinha e era uma paixão que eu tinha, mas eu falei, cara, outra decisão que as pessoas não fazem é transformar as coisas que elas amam no trabalho que elas têm. Geralmente tem um cara que tem o seu trabalho, ele toca o violão nas horas vagas, ele sonha em um dia, né? Mas fica ali, é o hobby, é o fim de semana, é o de noite. Eu falei, aquele fim de semana, aquele negócio que eu amo, aquele negócio que eu acordo de manhã pra fazer, vai virar o que eu faço. Aí eu saí daquele trabalho, comecei a trabalhar com saúde e esporte. Hoje é o meu principal trabalho, é todo na área de saúde e fitness. Aí eu voltei para essa empresa, para essa plataforma de crescimento pessoal, mas como um professor dela. E hoje eu sou parceiro de negócio daquele cara que um dia eu era empregado. E dali isso me levou para Estônia. Depois de 6 meses na Malásia, a gente chegou na pandemia. E aí a questão de pandemia, o governo na Estônia tava... O governo na Malásia tava meio avacalhando, assim. E aí o empresário, o dono da Mind Valley, Vishen Lakhiani, os filhos dele foram nascidos na Estônia, a ex-esposa dele da Estônia, e eles decidiram se mudar para lá, porque lá o governo estava muito melhor, com toda a questão de como as pessoas estavam vivendo a situação de quarentena, Covid, tudo estava muito melhor, e eles foram na minha casa almoçar, e eles falaram para mim e para minha esposa, a gente tá indo pra Estônia, porque vocês não vêm também. A gente falou, vamos! Aí a gente se mudou pra Estônia, eu tô lá faz 2 anos e meio, mas aí no ano passado eu peguei uma residência em Dubai também, então eu tô entre essas duas coisas. Então, já morei em vários países, já passei por muitos, mas aqui vai uma das lições que fica, assim. Quando eu era criança, eu era obcecado pela cultura e pela história do Japão. Né? Eu treinava karatê por vários anos, e eu assistia todos os animes, os mangás, sabe, pegava revistinha pra tentar aprender a ler, escrever em japonês, fazer todo esse negócio. E na época da internet discada, né, aquelas super devagar, o que eu fazia nos finais de semana era o seguinte, eu entrava abria o computador na internet discada e eu baixava vídeos das pessoas que andavam pelas ruas do Japão, gravando com uma câmera para você ter aquela simulação de como é caminhar pela rua do Japão, né? Lá em Tóquio tem um cruzamento que chama Shibuya, né? Shibuya é um bairro e tem um cruzamento, que é o cruzamento de Shibuya, que são acho que umas 5 avenidas, assim, que é o cruzamento com a maior, largest human crossing, a maior quantidade de seres humanos atravessando uma rua ao mesmo tempo. Então eles fazem aquelas imagens aéreas, assim, e tá todo mundo esperando o sinal verde. Quando o sinal fica verde, são milhares, parece um formigueiro, sabe? Muitas pessoas cruzando ao mesmo tempo. E aí tinha pessoas no Japão que cruzavam aquela rua, segurando uma câmera, gravando, colocavam essas coisas no YouTube. E eu passava um fim de semana inteiro, sabe, carregando aquele vídeo. E segunda-feira, de segunda a sexta, eu ficava assistindo. Para eu imaginar como seria. Porque ir pro Japão naquela época era inconcebível. Né? Pra mentalidade que a gente tinha lá em casa. Era assim, como eu e você agora falar sobre ir para Marte, né? Ideia legal, mas ninguém tá planejando ir, porque agora é uma ideia inconcebível. Para mim, ir pro Japão era que nem falar de ir para Marte agora. Em 2019 eu fui pro Japão. Que legal. Aí, 2018, 2019. Aí eu fui cruzar o cruzamento de Shibuya com os meus próprios pés. Cara, foi uma doideira. Foi, sabe, eu lá passeando, cruzando a rua, e eu sabia exatamente que depois daquela avenida tinha uma ruazinha pequenininha e tinha um mercado lá, porque era aquelas coisas que eu assistia desde criança. Parecia que eu já tinha estado lá, mas agora estava fisicamente.
E a cabeça foi num loop, ela voltou lá pro passado, quando eu ficava um fim de semana esperando aquela internet lenta carregar um vídeo pro final de semana inteiro e ver ele, sabe, de segunda a sexta e baixar o outro no próximo final de semana, pensando que isso ia ser apenas uma ideia inconcebível. E aí eu pensei assim, cara, primeiro de tudo o lugar onde você tá exatamente hoje é o sonho de uma versão de 10 anos atrás tua. Sabe? Pra mim, depois de 20 anos, aquele negócio virou... Sabe? Hoje, o teu estilo de vida, o teu trabalho, as tuas conquistas é o castelo imaginário de uma versão tua de 15, 20 anos atrás. E quantas vezes a gente se dá conta? Quantas vezes a gente tira um pedaço, um momento do tempo para expressar a gratidão que eu estou pisando no sonho de quem eu era 10 anos atrás. Às vezes a gente apenas leva a vida no automático e tá sempre pensando no próximo, né? E caramba, hoje a minha vida é a realização do sonho de quem eu... daquela coisa que era inconcebível para mim 10, 20 anos atrás. Essa é uma. E a outra é assim, que coisas pra ti hoje são inconcebíveis? Que coisas pra ti hoje são impossíveis? Que você não consegue nem pensar. Daqui 20 anos elas vão fazer parte da tua vida. Essa é uma coisa que me dá muita empolgação pro futuro, sabe? Tem coisas hoje que eu não consigo nem pensar na possibilidade, que parece assim uma coisa, mas esse padrão se repete na vida, um depois do outro. Daqui 10, 15 anos você tá vivendo uma coisa que nesse momento, em 9 de junho de 2023, pra ti é impossível. Tá aqui, por exemplo, pra mim, Né? jamais imaginei. É. Recente fui pra Belém, por exemplo. Jamais imaginei que iria pra Belém. Tem muita relação que você tá falando com a ideia do poder da mente, né? Sim. Quanta gente projetar aquilo que a gente quer alcançar. E você falando também... Tô aprendendo agora sobre finanças, né? Fazendo lá as aulas do Finclass. E aí, tô fazendo o curso lá da Natália Arcuri. E ela fala exatamente da situação. O que você hoje quer presentear o você de amanhã, ou você daqui 5 anos, daqui 10 anos. E já acho que já entra num ponto, quando você falou sobre cuidar de si, essa relação de cuidar de si, porque eu acredito que com certeza tem muita relação com o que você faz hoje. Sim. Quando você foi lá pra Mind Valley, então, o que você tem feito na Mind Valley? O que você tem construído? Fala um pouco mais sobre isso. E eu sei que também você já começou agora também aqui no Brasil. Sim. Recente. A maior parte do meu trabalho hoje, ela é em inglês e ela é fora do Brasil. Grande parte do trabalho, eu faço muito trabalho online com programas de transformação de saúde, transformação de corpo, nutrição, fitness, saúde holística. Eu tenho uma rede de mais ou menos, hoje, 3.000 coaches, que a cada ano eu certifico de 800 a 1.000 novos coaches de saúde holística ao redor do mundo inteiro, que trabalham com pessoas que aprenderam a metodologia que eu desenvolvi, trabalham com pessoas individualmente, sabe? É uma rede grande no mundo que hoje acontece bastante em inglês, né? Que eu venho trabalhando, desenvolvendo desde 2014. Né? Faz, então, uns 9 anos quase. E agora, apenas 6 meses, 8 meses atrás, que eu comecei a fazer essas coisas em português. Eu comecei a trazer toda esses programas e Então, esse know-how... Tudo isso que a gente desenvolveu em inglês, aos poucos eu começo a trazer agora para o Brasil em português. Então, hoje tem bastante do meu trabalho que está com a Mind Valley e bastante do meu trabalho que é independente também. Né? A Mind Valley, se você entra no aplicativo, é tipo um Netflix. Só que ao invés de você ter séries e filmes, você tem programas de transformação. Né? Você tem toda uma experiência que tem um vídeo, uma aula que te dá hoje, é dia 1. É isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai falar de saúde e fitness, a gente vai falar de família, a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de liderança, espiritualidade, sei lá, yoga. Esse aqui é o desafio 1, esse aqui é o desafio 2. Aí você passa por uma jornada de, sei lá, 6 meses e 3 meses e transforma uma parte da tua vida e começa a trabalhar em outras áreas. Então tem muitos dos meus programas que estão nesse Netflix aí.
E tem outros que agora estão na, sei lá, Disney Channel, sabe? Em outras plataformas e algumas coisas independentes. Então, todos eles, a maioria deles são programas online. Tem alguns retiros, alguns eventos que a gente faz também de forma presencial. Então, antes de vir para o Brasil, eu estava na Colômbia com um evento físico lá. Enfim, antes disso, teve outro em Dubai. Daqui para frente vai ter um na Estônia e aí por diante. E agora no Brasil, eu tô trabalhando com um programa na área de saúde para desenvolver, para transformar o corpo, para que as pessoas possam conquistar, sabe, uma saúde que seja vibrante, sabe? Uma saúde, um corpo que te proporciona uma vida com possibilidade, sabe? Que você não se sinta pesado, que você não tenha falta de energia, que você tenha aquela disposição, que você não tenha medo de morrer porque a saúde está sólida, sabe? Um corpo que se sente bem, que consegue fazer coisas e que se vê bem também, a partir dos hábitos alimentares. A gente transforma toda a relação das pessoas com a comida. Não é aquela coisa, dieta, né? Aqui estão as calorias. Não, a gente transforma o que eu entendo sobre o alimento, a minha relação sobre o que significa comer e como eu me sinto bem como ser humano fazendo escolhas que são mais nutritivas. A gente trabalha em toda a parte nutritiva, mas também psicológica e emocional. E é um programa que chama de Plenitude. Plenitude porque ele traz... Já tá disponível? Já tá disponível. A gente faz turmas a cada 2 meses. E fez uma em janeiro, fez uma em março, agora a gente tá começando uma agora em junho, inclusive na próxima segunda-feira, talvez que quando o podcast seja liberado a gente já começou, mas em agosto vai ter mais uma. Que legal. Que legal. E, Ronan, dentro desse, falando sobre assim, você falou pra mim, cuidar do corpo, cuidar da mente, a idade tem uma grande interferência dentro disso? A idade mostra a urgência do negócio. A idade coloca as coisas em perspectiva, né? Porque a questão de transformar o corpo é uma coisa que não é uma coisa que tem idade, nunca fica tão tarde. Né? Um exemplo que eu recebo esse tipo de pergunta todos os dias no Instagram, quase, né? No Instagram, todos os dias eu tenho uma rotina lá nos stories, o pessoal manda perguntas e eu saio pra caminhar, respondo as perguntas, a gente sempre tem uma conversa rolando. E algumas das perguntas recorrentes poxa, Ronaldo, eu tô com 50 anos, 40 anos, 60 anos. Ainda tenho chance de transformar o meu corpo, melhorar a minha saúde? Eu trabalho com uma mulher de 75, né? E eu comecei a trabalhar com ela quando ela tinha 72. E ela nunca tinha cuidado da saúde naquela época, né? E aí a gente começou a trabalhar com toda a questão de alimentação, depois a questão de exercício. Então, a vida dela é uma coisa completamente diferente em uma questão de 3 anos. Antes ela tinha dificuldade para caminhar, tinha dor nas costas, ficava doente, né? Os 72 anos por médio das pessoas que a gente conhece. Quando você imagina uma pessoa de 72 anos, você imagina, a pessoa que eu preciso ajudar a levantar da cadeira, ou que vai ser difícil para ela subir uma escada. Esse é o normal, mas o corpo não... Esse não é o normal do corpo, esse é o comum. Mas ele não é o normal do corpo. O corpo não é desenhado para definhar depois dos 40. A gente pensa que depois dos 30, 40 é morro abaixo. É morro abaixo porque esse é o estilo de vida que a gente vive. Quando a gente não nutre as necessidades do corpo, aí o corpo começa a definhar. Mas ele é desenhado, o corpo do ser humano é desenhado para estar melhor conforme o tempo passa. E ele é desenhado para estar super funcional nos 70, inclusive. E aí, conforme ela começou a mudar a alimentação, diminuir a inflamação, perder peso, ficar com mais energia, daqui a pouco ela ganhou disposição para ir para academia, mas ela tinha um corpo frágil, que ela já tinha perdido bastante densidade óssea, tinha um pouquinho de osteopenia. E aí a gente começou a trabalhar numa metodologia de treino de força, com essas limitações. Ela começou a melhorar a força, começou a desenvolver massa muscular, e agora tem mais funcionalidade. Aí, ano passado, ela mora na Estônia. A Estônia é frio, né? Quando dá o mais frio lá, que eu já peguei, é menos 24, né? E lá do lado de casa tem uma pista de patinação no gelo. E aí a gente tava patinando, e aí ela foi com 74 anos, no ano passado, patinar no gelo com a neta dela. Uma mulher de 74 anos numa pista de patinação de gelo, sabe? Livre,
passando um momento, uma memória de ouro com uma neta de 6 anos. E aí, o interessante é que o genro dela tava lá. O genro dela deve ter uns 45. E ele também tava patinando, mas ele é um cara que nunca cuidou da saúde e não tem um corpo que tá, sabe, que é rígido, que é forte, que é preparado. E os dois uma hora se chocaram, né? E caíram no chão. E o cara ficou com tanta dor na bacia que ele teve que ser levado pro hospital. Não foi nada sério, mas ele tava com muita dor e falou que eu preciso ir ao médico ver o que tinha acontecido. Ela, com 74, levantou e continuou. Então, o corpo é capaz de transformar da mesma... O corpo transforma da mesma forma que a mente aprende. Né? A transformação física do corpo é a forma do aprendizado material. A mente aprende com ideias. O corpo aprende com a mudança da forma física. Então, conforme você introduz novos hábitos ou tira hábitos que não servem à saúde e o fitness do corpo, ele começa a mudar fisicamente como resultado daquele aprendizado. Ah, agora eu aprendi aquele hábito, agora aprendi aquele tipo de alimentação, aquele tipo de exercício, e ele muda fisicamente. Em termos de força, em termos de mobilidade, em termos de flexibilidade, em termos de energia e disposição, por uma forma de adaptação. E ele vai continuar sendo assim até o final dos dias. O corpo nunca é tarde para se transformar. Dentro agora, se não quiser falar, não fala, tá? Mas já tô interessado pelo programa. Dentro do que você ensina, qual que é a base inicial que quem estiver escutando, quem estiver ouvindo a gente, quem estiver assistindo a gente, para cuidar do corpo, o que você começa? Qual que é essa base desse cuidado inicial? Legal, vamos falar disso. Eu gosto muito de começar na área da nutrição, primeiro. No básico da alimentação. Porque existem vários pilares, várias necessidades do corpo, né? As principais é a alimentação e o exercício. Se você quer melhorar a tua saúde, se você quer transformar o teu corpo e você não tá se dedicando para aprender e implementar novos hábitos de alimentação e ou exercício, você tá colocando teu esforço no lugar errado. Essa é a linguagem do corpo. A alimentação e exercício são é o acelerador e o volante. Mas aí você tem as áreas de suporte. Tem 2 áreas de suporte, que é o sono e a gestão do estresse. Né? Eu chamo inner stillness, que é essa paz interior, que é aquela resiliência ao estresse. E aí você tem 3 áreas de base, que são aquelas áreas quando as pessoas falam assim: Ronan, eu sei o que eu tenho que fazer, o meu problema é fazer as coisas que eu sei que eu deveria, né? E que é o caso da maioria. Quando isso acontece, é que talvez alguma dessas áreas de base estão fora de equilíbrio. Uma delas é a conexão humana. As pessoas que estão isoladas, ou que se sentem em um estado de solidão, elas têm menos motivação para cuidar da saúde, porque a vida já tá, sabe, estressante ou amarga o suficiente. Essa é uma coisa que acontece, que a gente vê em pesquisas, né? Aí você tem a conexão com a natureza, com o teu ambiente e um senso de propósito. Essas são as bases. Eu começo sempre pela nutrição, porque o exercício, além de ele ser uma coisa que é fundamental para o corpo, para muitas pessoas ele é um hábito novo. Né? Para quem tá começando essa jornada, é assim, eu tenho um estilo de vida sedentário, eu ainda não faço exercício. Então a gente começar a se exercitar é uma coisa nova. Se é uma coisa nova, ela tem mais resistência. Então eu vou ter uma oportunidade maior na nutrição. Por quê? Porque todo mundo come. O hábito de fazer uma refeição já tá ali, eu não preciso construir isso. Agora eu posso fazer ajustes pequenos naquele hábito que já existe e aí a saúde começa a melhorar. Então aqui essa é a primeira área de oportunidade. Dessa área tem muitas coisas que você pode fazer. E aí a lógica é a mesma. Começa do mais simples, começa do mais fácil, começa do mais fundamental. Um erro que as pessoas cometem frequentemente é assim: poxa, vou fazer a dieta low carb, né? Vou cortar isso, cortar aquilo, virar vegano, pá. São coisas que são, tipo assim, é um nível avançado, né? Se você for começar as coisas pelo nível avançado, se você aprendeu a andar de bicicleta hoje, você quer sair empinando, rampando, você sabe que não vai dar certo. A possibilidade de você desistir ou de se machucar é grande. Eu vou começar a andar devagarinho, depois eu vou começar a correr, depois eu vou andar em pé, daí dali pra frente eu vou inventar as manobras, né? Nos hábitos da alimentação é a mesma coisa.
qual que é a faixa branca, né? Se você tá fazendo aquela analogia com artes marciais, ao invés de começar na faixa preta, eu vou começar na faixa branca. Qual que é a faixa branca da alimentação? Primeiro de tudo, eu vou começar a fazer uma prática de jejum intermitente. Porque ela é mais simples, ela é mais fácil e ela é mais fundamental. A gente não tá mudando o que você come, a gente tá mudando o quando. O quando é mais fácil. Porque as pessoas vão falar assim, poxa, eu sei que para eu melhorar a minha saúde, talvez eu precise largar do pão, largar da bolachinha, largar do açúcar, ou diminuir essas coisas. Mas eu gosto pra caramba. Aí você já tá pensando nisso, você já desistiu antes de começar. Então, esse trocar o que eu como, preciso comer mais verdura, poxa, eu nem gosto. Tem uma resistência ali. Antes de a gente trocar o que você come, a gente pode mudar o quando. Tem vários estudos e que mostram, por exemplo, um que eu sempre gosto de, que é bem emblemático, assim, ilustrativo, é um dos primeiros estudos que começou a popularizar essa prática, vem lá de 2008, da Universidade de Illinois. O que eles fizeram era assim, eles tinham um grupo de pessoas que tinham um corpo no estado de obesidade. E essas pessoas estavam naquele estado porque as escolhas de alimentação eram coisas que eram excesso de caloria, né? Comidas processadas e tudo mais, mas é uma coisa que faz parte da rotina, ou tem a fome emocional e tudo mais, e o cara não tá preparado para largar daquelas coisas. E o que os cientistas fizeram foi assim: aquele café da manhã que você toma, a gente não vai mudar. Mas eu como coxinha e tal, não sei o que no café da manhã. Não, a gente vai continuar com isso. A gente só vai fazer uma coisa, ele vai acontecer 3 horas mais tarde. Só muda o horário, né? E a tua janta, poxa, mas a minha janta é pastel, frito, não sei o quê. Pode continuar sendo a mesma coisa, só vai 3 horas mais cedo. Eles estão mudando o horário do mesmo tipo de comida. Depois de 8 semanas, essas pessoas perderam 3% do peso do corpo apenas em gordura. O metabolismo melhorou, a resistência insulínica diminuiu, a inflamação no corpo diminuiu, o metabolismo estava mais acelerado, e isso apenas mudando o quando eles comem. Então, esse é o passo mais fácil de você fazer. Porque aí, deixando a janta mais cedo, você já tem 3 horas que você tá em jejum antes de dormir, aí você tem um sono de 8 horas, vamos dizer, aí você tem mais 3 horas depois que você acorda, continuando em jejum, antes de você tomar o café da manhã. Esse tempo em jejum, sem trazer aquele combustível externo para o corpo, faz com que o corpo aprenda a usar o seu combustível interno, a queimar a sua própria gordura. Dali pra frente você muda outras coisas. Não quer dizer, beleza, não quer dizer que eu vou, né, fritura todo dia, né? Não, esse é o primeiro passo. Ele não é o único. Depois que eu tenho essa prática bem estabelecida, ela virou um hábito. Agora meu corpo já melhorou, como uma resposta, um aprendizado daquele hábito. Agora eu vou começar a trabalhar na qualidade das minhas refeições. Eu vou primeiro começar a tomar mais água, né? Outra coisa simples, fácil, fundamental. Não é ainda cortar o carboidrato, né? Vamos começar a tomar mais água. Depois a gente vai começar a aumentar um pouco mais a verdura. Vamos começar a aumentar um pouco mais a proteína, um pouco mais a comida natural. Sabe? Um passo depois do outro e essas coisas vão melhorando aos poucos. Aí, poxa, mas agora já melhorei a minha alimentação, não sei o quê. Vou ter que ir pra academia. Primeiro a gente começa a fazer uma caminhada. Depois que a caminhada virou parte da tua vida, aí a gente faz alguns exercícios, talvez em casa, talvez uma vez na academia. Ou talvez fazer a caminhada na academia apenas para eu vencer aquela intimidação. Aí depois dali eu aprendo os exercícios de força. Então a ideia é essa. É você transformar o teu estilo de vida um passo a cada vez. Excelente, falando de estilo de vida, é inegável, assim, quando você cuida do corpo, eu tô percebendo isso recente, assim, recente não, vamos dizer aí, uns 6 meses, eu tenho uma uma conexão muito forte com o esporte, e hoje eu pratico vôlei de praia. Professor Adalto, ó, se estiver assistindo aí. E esse momento, a partir do momento que eu comecei a fazer esses treinamentos, a minha produtividade, assim, bum, é absurdamente melhor. É absurdamente melhor, assim. E a alimentação. E aí você começa também a pensar que eu preciso melhorar minha alimentação também. Porque não correr 1 hora na areia pra eu comer pizza no na noite ali? Não, vamos ver o que eu posso melhorar, né? Sabe de uma coisa interessante? Essa conexão entre exercício e produtividade não é apenas uma observação. A gente tem vários estudos comprovando tem um mecanismo que mostra o porquê. Tem um TED Talk de um cara chamado Daniel Wolpert.
E ele é um neuroscientist, um cientista da área de neurologia, não sei como fala isso em português. E ele estuda também como que fala a ciência em português? É a antroposofia, Tá. né? Formação de Sim. personalidade. Eu acho que é essa a palavra em português, né? Sim. E ele se pergunta assim, por que os animais têm um cérebro? Por que o ser humano tem um cérebro? Por que os mamíferos têm um cérebro? Por que os animais... Qual que é a função do cérebro? Existem seres vivos que não têm cérebro, né? Por exemplo, as plantas. Qual que é a principal diferença entre plantas e animais, né? As plantas não precisam se mexer para conseguir o alimento. Elas recebem o alimento da luz do sol, elas não precisam caminhar até lá. Elas não precisam se mexer para se proteger de um predador. Vem uma mosca, vem um inseto, elas liberam um componente químico, né? Que é tipo um poison, um veneno, né? Então elas não precisam se deslocar. Os animais, né, e os mamíferos inclusos, eles precisam de movimento para pegar a comida. Eles precisam de movimento para não virar comida. Surge a necessidade do cérebro para gerir os movimentos. Então, o cérebro apenas existe para que ele possa coordenar os movimentos do corpo. A principal função do cérebro é o exercício, é o movimento, né? E aí você tem alguns estudos interessantes dos chimpanzés na Tanzânia, milhões de anos atrás. Teve que é onde é o berço da humanidade, né? Eu fui para Tanzânia uma vez, eu fui para Quênia e para Tanzânia. Quando você vai num safari do Masai Mara, tem uma reserva natural na Tanzânia, uma área enorme, que é o lugar onde o primeiro ser humano, o primeiro Homo sapiens existiu. Onde o primeiro primata se transformou no Homo sapiens, você tá lá naquela floresta, assim, né? Uma coisa absurda. Então, naquela época quando os chimpanzés habitavam aquela parte e o Homo sapiens ainda não existiam, né? O Neandertal ainda estava lá na sua formação. Teve uma época que eles ficaram sem alimento. E aí eles precisavam agora se deslocar para uma parte da floresta mais longe para conseguir alimento e voltar para onde eles viviam. Esse aumento na necessidade de movimento começou a expandir o cérebro dos chimpanzés, que se transformou no cérebro que hoje a gente tem. Foi porque eles começaram a caminhar mais, a escalar mais, a se movimentar mais. Aí você tem um exemplo oposto, que é o exemplo do koala bear, o koala. E o koala é um animal que hoje ele come a folha de eucalipto. Ele é a única necessidade nutritiva dele. Ele se agarra numa árvore de eucalipto e come a folha. Antes dessa necessidade nutricional, em centenas de milhares de anos antes, o koala ele tinha uma nutrição mais variada. Ele pulava de uma árvore para outra e pegava folhas diferentes. Aí ele evoluiu para precisar de apenas um tipo de folha. Nesse período de evolução, o tamanho do cérebro dele diminuiu em 25%. E hoje o koala, porque ele se move menos, o cérebro dele é menor. Porque o cérebro está ali crescendo de acordo com a complexidade do teu movimento. Quando você sai para caminhar, Thiago, e você sobe uma escada, que o teu coração acelera um pouquinho mais, o hipotálamo, uma parte do teu cérebro, começa a desenvolver um componente químico chamado BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Não sei como fala isso em português, mas a ideia é assim, é tipo um fertilizante pro cérebro. Uhum. Quando os cientistas colocam esse componente químico, sabe que você tem aqueles pratinhos de microscópio, assim? Sim. Eles colocam um neurônio ali, que é uma célula do cérebro, e eles pingam aquele químico e aí eles olham o microscópio e o neurônio, em tempo real, começa a criar ramificações. Ele começa a se multiplicar. Ele cresce em momento real, assim que ele entra em contato com esse componente químico. É tipo um fertilizante de neurônios. Ele faz com que o teu cérebro aumente de tamanho. Então, quando você se movimenta, você produz esse negócio que faz com que o teu cérebro aumente. Se você tem mais neurônios, você tem mais capacidade de processamento. É tipo
um processador de um computador de 1998 e um de 2023. Sim. Você tem um processador com muito mais capacidade, no cérebro significa tamanho, quantidade de células nervosas. E isso faz com que você aumente a tua capacidade de produção, criatividade, todas as tuas capacidades executivas, toda a tua questão de tomar decisões que sejam mais sábias e menos impulsivas, e isso acontece em tempo real. Enquanto tem um estudo, por exemplo, na Alemanha, de que pessoas que caminham ou que se fazem um exercício antes de estudar, e nesse estudo eles faziam um estudo de vocabulário do idioma alemão. As pessoas que faziam o exercício antes de estudar, elas aprendiam 20% mais rápido. As pessoas que estudavam sentadas e não se moviam antes ou depois, elas aprendiam muito mais devagar. Então aquela questão de, poxa, eu aumento a minha produtividade porque eu faço exercício, é uma questão real. Existe uma conexão fisiológica que quanto mais você se movimenta, melhor é a capacidade do teu cérebro. E você falando de caminhar, eu tava, né, olhando seus stories, né, a comunicação digital. E você levantou um ponto muito importante, muito legal, assim, que eu nunca parei pra pensar da importância que a gente tem que dar à caminhada. Que você pontua. Às vezes a gente fala que a gente vai correr a partir de agora, é diferente do jeito que a gente processa pra... Não, vou começar a caminhar a partir de agora. Porque aí você fala muito sobre constância, né? Sim. A importância da constância, né? Ô, Ronan, finalizando, porque a gente já tem que finalizar, o podcast já tá... Nossa, tá ficando extenso, tem muita coisa que a gente podia conversar, meu Deus. Se me deixar, eu falo até 2024, cara. Ô, Ronan, antes de finalizar, eu quero também já agradecer o tempo de você estar aqui, dedicar esse tempo, dentro da sua agenda, encaixar com a gente para estar aqui no Rafael Podcast. Rafael Steffens Podcast, tem que falar completo, né? Senão, ixi, Mário Spaniel já fala. Já. Quero te agradecer por esse momento e, além de coragem, estar nesse momento com você aqui, você é uma nova inspiração de inteligência. O tanto que você sabe é inspirador mesmo, assim. Inteligência, de buscar mais, de procurar mais, de saber mais. O saber mais é saber mais sobre mim também, né? Sim. O quanto que você fala com facilidade sobre o cuidado consigo mesmo, né? O garoto de Joinville, a proporção que tomou hoje, sabe? Que tamanho que você tomou de proporção de conhecimento, inteligência, de inspiração. E já entra num ponto pra finalizar e te perguntar. Antes de uma frase final, que eu vou querer que você faça uma frase final. Não é só o Joel J que faz, não. Antes de uma frase final, você tem noção do tamanho do impacto de todas as suas atitudes e tomadas de decisões ao longo de todo esse período? O quanto de pessoas você conseguiu impactar? Porque eu acredito além das que você pontuou que foi dentro do programa. Desde o processo inicial seu lá, de tomar uma decisão de sair de Joinville e até antes. Mas nesse ponto principal de sair de Joinville ou de abrir uma organização estudantil em Joinville, você movimentou muitas pessoas. Inclusive pessoas que nunca acreditaram que na fase de idade de ser como pai, ele teria um filho tomando a decisão de ir longe, viver longe deles. Você tem... O que eu tenho é muita gratidão, sabe, Thiago? Eu acho que até hoje, na minha vida, eu tenho muita sorte. E parece que, sabe, o vento sopra a favor. Sempre que tenho eu nunca faço essas decisões de uma forma calculada. Eu vou fazer isso porque vai impactar a vida de tantas pessoas. Eu faço muito as minhas decisões e, poxa, essa é a história épica do filme. Né? Se eu não fizer, eu vou ter que viver com aquela memória de e se eu tivesse feito, né? Então eu faço essas coisas que, sabe, me deixam mais vivo no momento. Aquela ideia de, poxa, eu quero que
que o meu tempo tenha vida, que as minhas escolhas reflitam, sabe, que me deixam com mais entusiasmo, ela é uma coisa muito natural. E eu conheço, sabe, tem sempre pessoas certas, nas horas certas, oportunidades e coisas inexplicáveis que me ajudam a, sabe, abrem portas que façam as coisas possíveis pra mim. Então, pra mim, o que eu tenho é, cara, eu já vivi muita coisa bonita e eu sei que eu não tô nem na metade. Né? Poxa, eu tô com 35 anos. Eu vou viver pelo menos 3 vezes mais o negócio, né? Esse é o plano. Então vai ter muito mais coisa acontecendo e de todos os sonhos e vidas, teve muitas coisas inexplicáveis, muitos encontros, que nem a gente tem essa conversa que a gente tá tendo agora, que foi uma coisa espontânea, sincronicidades dessa acontecem em todo momento, e pra mim era sempre, cara, é muita sorte, tem muitas bênçãos, e depende do que as pessoas acreditam. E eu tenho um acordo com o universo, que é assim, você continua me dando essa sorte. Você continua abrindo portas, você continua jogando a bola pro meu lado e eu vou chutar forte. Eu não tenho um recurso especial, não tenho um talento único, não tenho um superpoder, mas eu vou fazer a decisão que você tá me convidando a fazer, ainda que ela seja uma coisa que as pessoas falam, tá maluco, cara? Então, eu vou chutar forte, e aí essas coisas continuam a vir, e isso é o que me dá muita gratidão. Excelente. Ah, olha, CS Runners. Espera, antes de falar CS Runners, eu quero que... Vamos aproveitar o Ronan aqui, pelo amor de Deus, Bora. produção, pelo amor de Deus, Ronan. Quem tá escutando a gente agora? Qual a frase que você deixa pra esse ouvinte que ficou até agora escutando tudo que você pôde compartilhar? Eu acho que tem uma que vem na minha cabeça, que é uma que já veio na minha cabeça muitas vezes na minha vida, que é assim, todos os momentos em todas as fases da vida a gente recebe um chamado pra ação, né? A história do herói lá, a jornada do herói. E em todos os chamados pra ação, no começo do filme, você tá sempre naquela posição que você pode ir ou não ir. Se você não vai, você já sabe o resultado, as coisas não vão mudar, as coisas vão continuar sendo sempre como as mesmas. E se você decidir ir, ali tá o medo, ali tá a dor, ali tá a dificuldade, mas que é o caminho. Eu acho que cada vez que você recusa um chamado para ação, tem um herói que morre, né? Que é aquele que mora dentro de você. A história da jornada do herói que vai enfrentar um desafio, enfrentar um medo, descobrir um superpoder, aquela metáfora de voltar para casa com uma pessoa diferente. Cada vez que você recusa um chamado para ação e vive mais do mesmo, um herói dentro de você morre. Uma história épica, uma coisa que vai te comover, que te inspira, que é parte da tua própria vida, deixa de existir. E para mim essa é a ideia que fica, sabe? Até quando a gente vai tomar as mesmas decisões sempre? Até quando a gente vai mudar e falar, eu vou colocar mais vida no meu tempo? É pra fazer muita gente pensar, hein? É Poderoso, hein? penso. Poderoso. Ronan, vamos falar então, produção, agora pronto. Já que você tá aqui. E ó, Grazi, você tá escutando aí, eu tenho certeza que você ficou até o Graças, final. querida. Mari Beijo. Espanhol. Vamos lá, CS Runners, porque ó, a gente precisa chamar Ronan pra fazer parte desse projeto aqui, hein? Eu tenho Opa. absoluta certeza, Opa. a gente tem que chamar Ronan, porque tem muito a agregar com esse projeto, que CS Runners. CS Runners é um projeto de corridas. A gente, quando fala de estilo de vida, assim como Rafael Steffens, a gente tá falando também de um grupo Carmen Steffens que quer promover estilos de vidas. Estilos de vidas que se conectam com moda e que se conectam também com saúde, com inteligência, conhecimento, Qualidade de vida. qualidade de vida. E a CS Runners surgiu com esse propósito. E aí, produção, se quiser passar aqui até pra abrir aqui atrás, ó. Nossa primeira etapa vai ser em Franca, onde começa tudo, né? A gente vai ter outras 4 etapas, mais 3 etapas em 2023, com quilometragem de 5 e 10, né? Geralmente nós estamos conversando aqui 21 km. Quem sabe em 2024 a gente consiga entrar no calendário de São Paulo também.
Olha, internacional. Será, hein, Ronan? Primeiro Eita! em Dubai. As lojas já estão internacionais do grupo, então, quem sabe? E, ó, Graça, anota aí. Ronan pode fazer parte disso aqui, ajudar a gente. Principalmente você tá trazendo o programa Plenitude pra cá, né? Então, Show de bola. Tamo junto. Excelente. Tamo junto. Meu querido. Ronan, obrigado. Meu Deus, já saí do microfone aqui. Você saiu na produção do microfone, né? Saí. Obrigado. Foi uma honra. E novamente eu vou reforçar, além de ser inspiração de coragem, inspiração de inteligência e de que a gente pode construir muita coisa junto ainda. Esse é só... Ainda não tá nem na metade, rapaz. Com certeza. Muito obrigado. Thiago, foi um prazer, uma honra. E sabe, eu tô num momento de gratidão. Essa conversa que a gente teve e como ela chegou a acontecer e as coisas que podem sair daqui é uma coisa muito bonita. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, você que tá aí escutando, muito obrigado também por escutar a gente até o momento. E se liguem aí que novamente, em breve, a cada uns 15 dias, a gente tem novos episódios. E quem será o nosso próximo convidado? Não sei, quem sabe? Acompanhe então os próximos episódios. YouTube, já segue a gente aí. E também no Spotify. Tem que seguir, né? Tem que seguir pra aparecer as notificações, né? Pra ativar o sininho também no YouTube, tá bom? Então, um grande abraço. Obrigado, Ronan. Obrigado, Tchau. gente. Obrigado pela atenção, obrigado pela honra, obrigado pelo tempo. A gente continua essa conversa.